Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é mais um episódio da Sala do Cliente, esse projeto super bacana, idealizado pela Sankia, para ter a oportunidade de conhecer mais de perto os clientes, entender na prática como a solução Sankia otimiza e traz mais liberdade para a rotina, para o dia a dia desses clientes. Eu sou a Fabiana Panachão, jornalista, apresentadora, e estou à frente desta terceira temporada da Sala do Cliente. E hoje a gente vai conhecer a história da empresa O Baratão das Embalagens com o Alexandre que já está aqui comigo. E eu vou pedir já para ele se apresentar, falar um pouquinho mais sobre o que ele faz dentro da empresa, para depois a gente começar o nosso papo e entender como a Sankia solucionou e melhorou o desempenho do Baratão das Embalagens. Alexandre, fala um pouquinho mais sobre você. Eu sou Alexandre Amorim, sou gerente administrativo aqui da empresa Baratão das Embalagens e eu tenho um pouco da pegada tecnológica também, com conhecimento em algumas soft house, conhecimentos em ERP e em alguns sistemas. Então, assim, eu trabalho na parte da administração, porém com essa pegada no setor de TI. Bom, Baratão das Embalagens, o nome está bem explícito, vocês trabalham com embalagens e querem garantir o melhor preço, mas explica um pouquinho melhor como vocês atuam, né? Óbvio, é uma empresa de embalagens, mas em que setor, que segmento, há quanto tempo vocês existem? Bom, embalagem, hoje em dia, descartáveis, né? São as duas coisas que a gente trabalha. Ela está presente em todo o segmento hoje da área industrial, comércio, serviço. Então, a gente precisa estar sempre antenado no que está acontecendo no mundo afora e de vários setores. O nosso foco principal hoje, atualmente, é na parte de supermercadistas, alimentos, bebidas, restaurantes, panificadoras, lanchonetes, até aquelas doceiras que tem de casa, que querem fazer um doce, algo específico, um aniversário. A gente abrange toda essa gama de clientes. Atualmente, a gente está lotado aqui no Rio Grande do Norte, temos uma unidade no Pernambuco, porém vendemos para o estado do Ceará, Paraíba, Alagoas, aqui na nossa circunvizinhança aqui do nosso estado. E por ser um estado muito pequeno, hoje nós somos a maior empresa de descartáveis do Norte e Nordeste do Brasil. E como foi que a solução Sankia chegou até o Baratão das Embalagens? Em que circunstância? Quando foi isso? Olha, a gente precisava de um pouco de evolução. Antes da pandemia, a gente já falava sobre isso. A questão do e-commerce, principalmente. Então, a gente ouvia muitas empresas sobre e-commerce, vender online, teleatendimento em si também. Nossa, ali era muito pouquinho, muita coisa. Só que a gente não tinha condições de gerenciar isso. Teria que ter pessoas, uma só para o e-commerce, uma só ali para o televendas, as vendas externas também. Então, a gente pensava de uma plataforma que pudesse unificar tudo isso. E, através de alguma apresentação de alguns outros ERPs, a gente chegou até o Sankia. E com o Sankia, a gente viu a possibilidade, principalmente na questão dela ser 100% em nuvem. Poxa, então eu posso estar em qualquer lugar e estar acompanhando toda a equipe de trabalho, toda a empresa. E isso era o que a gente estava procurando, que a gente necessitava, poder unificar o nosso ambiente virtual de venda, que até então nós não tínhamos, poder unificar o nosso televendas, que até então era pífio, não tinha quase venda alguma, e poder unificar nossas vendas externas em uma única plataforma. E a Sankia, ele veio propiciar isso, caiu como uma luva. Então, assim, digamos que foi um pouco de amor à primeira vista. Deu match, né? Falou de amor à primeira vista. Entraram na pandemia usando a solução Sankia, um setor, Alexandre, que todo mundo precisava de embalagem, o delivery super, né, intenso no país inteiro. Eu acredito que fez muita diferença para vocês estarem com a solução num momento em que a empresa de vocês era super demandada, principalmente de forma digital. Exatamente, porque como todo mundo passou a ficar em casa e a questão do delivery bombou no país, então a gente tinha que ter, acima de tudo, estoques disponíveis, a gente tinha que ter pessoas qualificadas para atender no ambiente online, que nós não tínhamos, e mais do que tudo, como gerenciar tudo isso? Como a gente conseguiria gerenciar tudo isso? Aí sim, a plataforma, durante a pandemia, a gente estava no processo de virada do Sankia. Então, a gente já tinha contratado a plataforma e estávamos na parte de treinamento quando a pandemia chegou de vez, em definitivo. E isso, de uma certa forma, nos abriu mais ainda. Se a gente já tinha pegado, olha, tecnologicamente a gente tem que evoluir para o comércio online. E durante a pandemia, com a implantação do sistema do ERP Sankia,
e que a gente via que eles tinham aquilo ali aberto, que tinha condição da gente ter toda a infraestrutura que a gente tinha, online, presencial, o vendedor externo do PAP, as nossas lojas, e isso nos deu uma visão ampla do que a gente poderia crescer. E, de fato, que após 2 anos e meio de virada que a gente teve do Sanque, aproximadamente, a plataforma hoje ela tem uma alta escalabilidade, a gente consegue evoluir a plataforma. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente quer, olha, vamos botar dentro do Sankia, porque ali a gente tem uma única senha, um único usuário e acesso a todas as informações de todas as áreas da empresa. É super integrado, né, pelo que eu estou entendendo, e você consegue também, provavelmente isso apurou muito o teu negócio, porque você consegue medir exatamente performance, tem todos os dados num lugar só, não tem mais aquela coisa de fazer planilha manual. Isso tudo foi um ganho também para o teu colaborador, né? E assim, para vocês começarem a pensar em coisas que vão além do braçal ali, né? O sistema já faz isso para você, né? De forma integrada. Todas as empresas têm problemas com a parte financeira, a conciliação. E isso, por exemplo, que a gente tinha aqui, planilhava, era uma pessoa para rodar os retornos bancários, outra para conferir, outra para conciliar. Aí, hoje em dia, com a API, porque uma das coisas que é bastante forte no Sankia, isso eu posso dizer com toda a categoria de conhecimento técnico da parte do TI, que eu participo bastante, a Sankia ela tem uma API que é totalmente integrada, então ela vai a fundo em qualquer módulo dentro dela. E isso possibilitou que a gente tivesse uma integração bancária totalmente full, ou seja, de ponta a ponta. Antes eu tinha o profissional que fazia conciliação, o profissional que rodava os retornos, o profissional que conferia os dados. Hoje a API me entrega com isso tudo pronto, apenas tratando os erros, onde eu teria 3 profissionais no mínimo, eu tenho uma única pessoa que faz só a validação dos erros, e nada mais. Mas aí eu posso dizer que eu, de uma certa forma, reduzi os custos da empresa, ganhando produtividade, alocando essas pessoas que poderiam estar ali perdendo tempo processando dados manualmente, aloquei eles em outros setores que conseguiram produzir mais, conseguiram pensar mais, porque eles deixaram de ter tanto processo manual e começaram a pensar no sistema. A gente teve pessoas aqui dentro do financeiro que de uma hora para outra, tem condições de a gente criar uma rotina aqui dessa forma, porque a gente vai ter ganho de produtividade? Ou seja, nada melhor do que a pessoa que está trabalhando que possa nos indicar o caminho mais próximo de resolver um problema que ele tem ali. E isso no Sankia, que eu achei bastante legal, é que eles deixam a gente evoluir isso, crescer, ou seja, a gente criar caminhos, moldar o nosso sistema. Bem personalizado, né, para a sua necessidade, para o seu setor, para as novas ideias, quer dizer, tem um espaço para o seu sistema ter a cara do baratão das embalagens na necessidade dele, né? Exatamente. Vamos dizer assim que a gente tem o Sankia com toda a roupagem do baratão. Então, o Sankia que a gente tem aqui é totalmente diferente do Sankia que a gente já viu em outras empresas aí, que, queira ou não, a gente termina trocando figurinhas assim no popular, entre outras empresas, e vendo, olha, você evoluiu nisso aqui, a gente fez isso aqui, a tua ideia aqui é boa, tem como ver que a gente consegue fazer. Então, assim, na própria comunidade do Sankia, que a gente participa em grupos e tal, a gente consegue trocar essas informações e acha interessante a ideia de um, a colaboração do outro. Então, a gente, famosa troca de figurinhas, a gente vai evoluindo o sistema com nossa cara. E é bastante legal que o Sankia, por exemplo, a gente consegue criar metodologia de vendas lá na ponta que a gente sequer imaginava que existia, de controle. Você vai tendo tantos dados tão apurados em todas as fases, né, que é possível você desenhar estratégias a depender desses dados que você tem em mãos e que antes poderiam ficar perdidos ou, às vezes, desperdiçados. Pensando assim, sem um ERP, a empresa estaria deixando dinheiro na mesa? Se você não tivesse um ERP tão bom quanto esse, né, você estaria deixando dinheiro para trás? Sim, com certeza, principalmente dados. Porque hoje toda empresa ela depende de dados para que venha tomar decisões. Algumas empresas, até mesmo aqui lá no passado, hoje a empresa ela conta com 17 anos de história, a gente está partindo para o 18º ano, então nunca a gente chegou no ponto que a gente está hoje com a assertividade de dados. Quando eu falo assertividade de dados, me refiro à questão da lucratividade e nossos gastos.
Então, a contenção de gasto, onde a gente chegou atualmente, no tamanho da empresa, é a prioridade. E essa contenção de custos e gastos, a gente não teria se não tivesse um sistema que nos orientasse, nos informasse com maior precisão esses dados. Porque como é que eu posso pegar um produto que, mas é uma margem aproximada? Eu não saberia, esse aproximado, quanto eu mensuraria dentro de um sistema. Hoje, dentro do Sankia, eu tenho isso com maior precisão, o mais próximo possível do cenário real, porque hoje é quase impossível, você que trabalha com números, você conseguir 100%. É impossível. Sim. Porém, a gente chega bem próximo do ideal. Falando assim em números, só para a gente ter um exemplo mais prático, depois de Sankia, o quanto a sua empresa cresceu? Você tem essa ideia? Olha, mais ou menos em números, no balanço que a gente fez aqui, da gestão pós-Sankia, no segundo semestre de 2020 para cá, a empresa cresceu cerca de 40%, com a ajuda porque assim, quando a gente fala em 40%, esses números não criam do nada. Mas como eu falei agora há pouco, a questão da assertividade de valores, como a gente assim que virou o sistema, alguns números que não batiam, apareceram do nada. Olha, isso aqui que a gente não via, não enxergava, o que é que acontecia, o porquê. Aí, através do Sankia, com o detalhamento da rentabilidade, a gente conseguiu, por exemplo, a gente quer abrir novas unidades, então, para a gente abrir novas unidades, vamos fazer um orçamento, vamos fazer uma gestão orçamentária de quanto a gente vai gastar para abrir uma nova unidade, quanto a gente vai gastar para ampliar novas unidades, porque, assim, o empresariado, ele tem que estar sempre em constante mudança. Se ele não pensar em evolução, ele vai chegar no ponto onde nós chegamos, quando pensamos em evoluir para um outro ERP, estávamos parados numa estanqueidade grande. Então, assim, ou a gente evoluía ou continuava naquilo parado. E a concorrência, ela é um rolo compressor. Ela, quando vem, ela não quer saber se você está na frente. Ela vai te achar. E se a gente não tiver toda hora evoluindo, a gente não consegue crescer ou continuar dentro do próprio mercado. Uhum. Não, fantástico. Pensando assim na parte da implementação, você está falando das facilidades, de como foi legal a tua equipe conseguir usar o sistema e acabar indicando, né, outros caminhos que a solução Sankia já destravava os processos, né? Pensando um pouquinho na parte da implementação e do começo, o suporte que a Sankia deu, né? E como é esse atendimento de Sankia para vocês hoje? Se não fosse também o suporte logo lá no início, nós não teríamos conseguido virar, não, assim, porque, vamos lá, a gente teve toda a parte de treinamento, pra você ter ideia, cerca de 170 funcionários que temos, 5 funcionários participaram diretamente do projeto de treinamento Sankia. Esses 5 funcionários foram os replicadores de conhecimento da plataforma. Então, através desses 5 funcionários, ramificaram para todos os setores da empresa e cada um com o seu esforço, o mérito deles pelo conhecimento. A plataforma em si, ela tem uma facilidade de aprendizado, a Universidade Sankia ajudou bastante isso aí. Mas eu vou falar o que foi o diferencial. Após o Go Live, a nossa virada, nós tínhamos o quê? O suporte Sankia em full time conosco. Ela acompanhou nossos funcionários até a certificação de cada setor. Então, hoje a gente participa do suporte da Sankia normal, como qualquer outro cliente. Porém, no pior momento que nós tínhamos, que foi virada, conhecimento, operação e adequação. Então, enquanto a gente não conseguiu ter a certeza de que todos os nossos funcionários dominavam os seus setores, os principais funcionários, os chaves, a Sankia não saiu com suporte full. Era algo assim, abre o chamado, liga, já entrava na sala, então já ia resolver. Então, isso aí eu acho que não tem preço, porque o que a gente busca hoje é justamente isso, o apoio. Não, fantástico, né? E aí, pensando numa mensagem que você daria para uma pessoa do mesmo segmento que procura um ERP, né? Que dica você deixaria para esse colega aí, para essa pessoa que busca um ERP para colocar na própria empresa? Não perca tempo. Está perdendo tempo só em ficar acompanhando, esperando ou pensando que vai dar trabalho. A dor, ela é naquele ponto, naquele momento, porém, o que você tem a ganhar e agregar à sua empresa é muito maior do que todo aquele tempo que você perde. Como qualquer sistema, como qualquer ERP, como qualquer outra coisa que passa em nossa vida,
as mudanças são dolorosas somente naquele tempo. Porém, se você gerenciar, conseguir fazer funcionar, os frutos que você colhe é bem maior do que aquele pequeno momento de dor. Então, você vai chegar a rir daquela história. E isso a gente, às vezes, brinca muito disso aqui. A gente tinha muito problema com isso. Uma nota fiscal que ficava parada, um manifesto que não conseguia emitir, que dava problema. Coisa do passado. Virou história, virou um capítulo de um livro que a gente ri hoje. Virou uma parte que ficou para trás. Não pertence mais ao Baratão. E só para a gente encerrar, quando a gente pensa no futuro, nas perspectivas, nas expectativas, eu já estou vendo que vocês tiveram um ganho muito grande, então eu imagino que vocês não queiram, não imaginariam estar sem essa solução. Qual é a expectativa daqui para frente, né, para o negócio de vocês, as perspectivas que vocês têm para o futuro? A empresa aumentou em 40% nos últimos 2 anos. O que vocês esperam daqui para frente, incluindo esse suporte de Sankhya na história de vocês? A alta demanda da compra dos nossos produtos para revenda, então, às vezes, nos ocasiona falta de produtos dos fornecedores ou uma falta de controle e gestão do próprio fornecedor. Então, a gente tem uma ideia, a gente já está em alguns encaminhamentos aqui, como, por exemplo, a parte de importação e uma parte de fabril. A parte de importação, marcas próprias, tudo, a gente já está em andamento, já está num ponto jurídico, toda a parte de projeto. O Parque Fabril, a gente pensa a médio prazo em alguns dos nossos produtos. Então, a gente tem esse sonho a gente já começou a semear atualmente. E imagina só, Fabiana, se a gente aqui hoje, com essas 3 vertentes, essas 3 torres, se a gente tivesse um sistema que não integrasse. Imagina só como teria que ter um Alexandre hoje para o comércio aqui, um Alexandre lá na importadora, um Alexandre no Fabril. E cada Alexandre ele tem um pensamento diferente. Como é que eu ia ter o controle disso? Como é que eu ia ter com o pessoal da diretoria, entregar resultado? Ia ser um pandemônio. E hoje a própria plataforma, ela consegue ter isso, ela tem lá o segmento de importação, é muito bacana, porque eu já troquei informações com o pessoal do grupo aqui de clientes da Sankhya, tem a parte de fabril, a parte de fabricação, a parte de processos, e isso, a Sankhya é bem eficaz na parte principalmente fabril, e isso nos encanta. Então também foi um dos fatores decisores de a gente partir para a plataforma Sankhya. Porque a gente tinha um projeto de longo prazo. Quando eu falo longo prazo, era algo que quando a gente estava em 2020, nos próximos 5, 6 ou 10 anos. Hoje a gente já tem isso batendo a nossa porta aqui, coisas do próximo biênio, marcas próprias já saíram do papel, já tem todo o copyright por trás, então a gente já tem algo já caminho andado e algo já encaminhando. Então aquele longo prazo tornou-se médio prazo para hoje. Para você já remodelar o que você chama de longo prazo. Quer dizer, otimizou, adiantou um processo, fez a tua empresa evoluir além do que você imaginava, e você pode, a partir desse lugar que você está, começar a construir o seu próximo longo prazo com essa integração, com mais áreas atendidas. Quer dizer, muito legal, Alexandre. Foi muito legal poder conhecer mais do Baratão das Embalagens, conversar com você. Eu super agradeço a sua participação aqui na Sala do Cliente. Muito obrigada. Eu que agradeço, em nome de toda a família do Baratão das Embalagens, essa abertura para que possamos expressar a nossa gratificação com todo o corpo técnico que a Sankhya propiciou, que nos trouxeram até aqui. E, como eu falei, é algo que você se surpreende. Você se surpreende com a forma de gestão que nos entregue, você se surpreende com a forma de integração. Principalmente, eu bato muito nessa parte da integração, porque a plataforma é 100% aberta, 100% em nuvem. Você não tem consumo nenhum de equipamento interno, basta ter um celular, você já tem acesso a toda a plataforma. Então, nós que participamos da gestão da empresa, então viajamos, estamos em outros lugares, visitamos outras unidades, mas tem todo o controle absoluto na palma da mão. Muito legal, Alexandre, muito legal. Eu espero que você que está acompanhando o nosso bate-papo aqui tenha aproveitado bastante mais esse episódio da Sala do Cliente. Inclusive, te convido a se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, para acompanhar os próximos episódios. E a gente se vê muito em breve. Até mais!